Boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, o terceiro estudo bíblico da nossa série Jesus, o Restaurador da Vida. Hoje eu estou mandando um formato diferente, estou mandando o vídeo para você assistir no melhor horário. No final do vídeo haverá um formulário no seu WhatsApp para que você então responda as perguntas depois que você procurar na Bíblia. E eu tenho certeza que dessa forma Deus irá ensinar a você o que nós pretendemos que você saiba, o que Deus pretende que você saiba, e você vai conseguir dar um feedback de como está, se está tudo bem, se tem alguma dúvida, e assim a gente vai crescendo em graça e conhecimento nesse contexto de pandemia, onde eu não consigo estar na casa de todo mundo que está me pedindo estudo bíblico. Só para vocês terem uma ideia, não que vocês não sejam exclusivos, tá? Esse vídeo é pensando em você, mas nós estamos dando estudo bíblico para mais de 60 pessoas. Estou aqui com a lista, o nome de cada uma delas, o seu nome está aqui, por quem eu oro todos os dias e para quem eu preparei esse material. Nesse momento, a minha dupla missionária tem uma mensagem para mim e para você, e eu gostaria muito que você acompanhasse o que nós temos na introdução desse material, para que então assim depois meditássemos um pouquinho juntos na palavra de Deus. Então, participe conosco, acompanhe esse material, esse vídeo até o fim, eu tenho certeza que Deus falará com você. Olá, tudo bem? Chega mais perto. Nós estamos iniciando mais um tema maravilhoso e eu estou feliz porque eu tenho mais pessoas me ajudando. Ao seu lado está um instrutor bíblico ou uma instrutora bíblica que forma comigo uma dupla missionária para que a gente possa ter esses momentos tão especiais e agradáveis de estudos da Palavra de Deus. Com certeza o tema de hoje é um tema maravilhoso de restauração. E para começar, eu convido você a fazer uma oração comigo. Senhor nosso Deus, nesse momento nós entramos em Tua presença através da oração para pedir a Tua bênção para o estudo bíblico, para pedir que o Espírito Santo nos ilumine e que a mensagem da Tua palavra possa ficar clara para cada um de nós. Em Tuas mãos eu entrego cada pessoa, cada classe bíblica e cada pequeno grupo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, o tema de hoje é um tema impressionante. E eu queria chamar sua atenção para uma história verídica que aconteceu no céu. Deus era um ser feliz e gozava da sua felicidade nesse imenso universo. Mas não sendo egoísta, criou mundos e seres para que todos desfrutassem da vida com ele. Então Deus criou os anjos. E os anjos são muitos, milhares, milhões, bilhões de anjos. Entre esses anjos todos, havia um grupo chamado querubins. E dessa classe dos querubins, a Bíblia menciona um deles em destaque, que é Lúcifer. E Lúcifer, simplesmente de uma maneira inexplicável, de uma maneira misteriosa, ele se rebelou contra Deus. E não somente isso, ele se rebelou contra Deus e ainda contagiou ou contaminou outros anjos. E criou no céu uma guerra, uma batalha, um conflito. E finalmente, Deus teve que tomar uma decisão, uma posição. Ou Deus matava Lúcifer, ou Deus o expulsava do céu. Se Deus matasse, confirmaria as acusações dele, porque ele acusava Deus de ser mau, de ser ditador, de não ser amor, de ser um Deus assassino, de ser um Deus intransigente. Assim, Lúcifer acusava Deus. Se Deus o matasse, essas acusações criariam forças e eram acusações mentirosas. Então, Deus deixou o tempo passar e expulsou Lúcifer do céu. Ele foi expulso. E o que aconteceu a partir daí é o que eu quero que você preste atenção no estudo de hoje, na mensagem de hoje. O mal contaminou as coisas que Deus fez, mas Deus trabalhou e continua trabalhando para que tudo que Deus fez possa ser restaurado, inclusive a sua vida e a minha vida também. Prepare o seu coração. Agora, a minha dupla missionária que está do seu lado vai continuar o estudo bíblico e daqui a pouco eu volto com você. Vamos lá então para o nosso estudo. O pastor Luiz já orou, mas eu quero fazer mais uma oração.
Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite eu quero consagrar a minha vida a Ti, pedir perdão dos meus inúmeros pecados e clamar para que o Teu Santo Espírito me batize mais uma vez. Também que o Senhor perdoe o pecado dos meus irmãos que estão acompanhando este estudo e que o Senhor também, ó Pai, de uma maneira muito especial, venha, ó Pai, preenchê-los com a presença do Teu Espírito Santo. Que o Senhor seja o nosso instrutor e que esse estudo, por mais ao ponto que seja, possa trazer a nós verdades que precisamos conhecer. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém? Se você tem a sua Bíblia aí, abra ela no livro de Mateus, capítulo 13. E nós vamos conhecer aqui uma parábola bem famosa que Jesus contou. Mateus, capítulo 13, verso 24. Diz assim a palavra de Deus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Que história especial, né? Aqui nós encontramos a figura da agricultura dizendo para nós que esse homem com carinho plantou o trigo, mas o adversário veio e plantou o joio ou ervas daninhas. Isso só pôde ser percebido quando o trigo começou a nascer, porque daí as ervas daninhas também cresceram. Os colaboradores, os funcionários, os servos dele logo quiseram arrancar as ervas daninhas, mas ele disse: não tirem, porque se nós tirarmos, nós vamos acabar prejudicando o trigo, a raiz dele ainda está fraquinha. O que isso pode nos ensinar a respeito de julgar os outros? Veja, nós temos boas pessoas e más pessoas o tempo todo conosco. Deus está dizendo em sua parábola que nós não temos o direito de tirar ou de dizer que aquilo é joio, que aquilo é trigo, não. Deixe crescer. Chegará o dia em que Deus separará uns dos outros. Infelizmente, o joio, ele será queimado, enquanto o trigo será recolhido no celeiro do Senhor. Aconteceu isso também no céu. Lá no céu teve origem algo que é a causa de todas as nossas lutas. Só para você ter uma ideia, Apocalipse 12:7 traz essa informação para nós. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Ali está escrito assim. Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Veja, houve uma guerra no céu. Quando nós olhamos a história em Gênesis e vemos ali Adão pecando, muitas vezes nos confundimos achando que o mal começou ali. Mas o mal começou antes, o mal começou no céu. E houve uma guerra para que o inimigo fosse expulso de lá. Depois de ter sido expulso, aí sim,
atirado para essa terra, porque os versículos seguintes, por exemplo, o versículo 12 diz: Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veja que o nosso adversário veio habitar nesse planeta e ele tomou as chaves do nosso líder desse planeta, que era Adão. Mas o pecado já havia surgido lá no céu. Nós não sabemos explicar como o pecado surgiu, porque se soubéssemos, nós estaríamos justificando ele. Mas o fato é que ele surgiu no coração de um anjo perfeito, que estava ao lado de Deus e que de repente desejou ser igual a Deus, aliás, superior a Deus, e começou então a questionar a maneira de Deus gerir todo o universo. Houve então uma grande guerra e ele foi expulso de lá e agora está aqui. O detalhe é que eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Então, ao nos ver, ele fica cheio de ódio, querendo desanimar a gente, querendo machucar a gente, querendo nos entristecer, porque na cabeça dele ele está atacando a Deus indiretamente. E de fato está. Mas Deus proveu um meio para que nós não tivéssemos mais que chorar. Aliás, ele mesmo disse em sua palavra que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E esse dia está chegando. O mal não começou aqui, começou no céu. Não começou no Jardim do Éden, começou no céu. Nós temos que entender, eu já comentei um pouco, quem originou o mal. E isso nós encontramos no livro de Ezequiel, capítulo 28. E lá está escrito no verso 14 ao 17 o seguinte: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Diz mais: permanecias no meu santo monte, ou no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra. Lembra que nós lemos? Foi expulso e foi lançado para a terra. Diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então aprendemos aqui que o mal não começou na terra, no Jardim do Éden, mas sim no céu. E agora vimos que começou no coração de um anjo, que era perfeito. Não foi Deus que criou o mal. Outra coisa, Deus estabeleceu algo para preservar o livre-arbítrio da humanidade. E é interessante nós observarmos isso porque o intuito de Deus nunca foi que eu e você fôssemos um robozinho, alguém destituído de vontade própria, mas ele queria e sempre desejou que aqueles que o adorassem em espírito e em verdade. Você é essa pessoa? Você está procurando ser essa pessoa? Que assim seja, que assim seja. Deus, para preservar esse direito ao homem, criou ali, ou permitiu estar no Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, tudo era perfeito. Imagine a natureza hoje como é. Na época do Éden era muito mais perfeita. As florestas não eram escuras como nós vemos. Era tudo cheio de vida, tudo cheio de resplendor. Os animais não se devoravam um ao outro, todos comiam pastos e frutas. Queridos, era um lugar perfeito e só realmente nos nossos sonhos podemos imaginar um lugar assim. Mas Deus não queria que Adão fosse um robozinho. Deus quis dar a Adão a oportunidade de ter livre-arbítrio. Então ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal bem no centro do jardim para que Adão e Eva pudessem escolher. O detalhe é que naquela época, e eu costumo dizer isso, naquela época, deixa eu pegar aqui meu caderninho, né? Naquela época, tudo era bom. Deixa eu colocar aqui. Tudo era bom. E tinha uma coisa para que Adão e Eva pudessem então
determinar a sua vontade, se ele queria obedecer a Deus ou não. Hoje é justamente o contrário. Tudo está preenchido praticamente pelo mal. E existe apenas uma coisa que é boa e que nos proporciona o livre-arbítrio. Que coisa é essa? Vamos ver se você enxerga lá dentro. A cruz de Cristo. Nesse mundo que nós vivemos hoje, não há perfeição como havia no Éden. Contudo, Jesus está aqui. A cruz, a mensagem da cruz está aqui, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Naquela época tudo estava perfeito e havia possibilidade de pecar. Hoje em dia, tudo é pecado, mas há possibilidade de ser salvo na cruz de Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Qual foi a essência do primeiro pecado? Gênesis capítulo 3. Se você puder abrir, abra lá comigo. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6. E diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Então, o que podemos dizer aqui? Qual foi a essência do primeiro pecado? Será que foi a gula? Será que foi o sexo? Ou será que foi a rebeldia? Você vai ter a oportunidade de responder essa pergunta no formulário que logo abaixo desse vídeo vai chegar para você. Medite sobre isso. Eu sei a resposta, mas eu quero que você responda. Qual foi a origem ou a essência do pecado no Jardim do Éden? Gula, sexo ou rebeldia? Você vai ter a oportunidade de responder essa pergunta logo mais. O que é o pecado? O que é pecado? Nós falamos até agora muita coisa. A origem do mal, quem originou, como era o Jardim do Éden, como se tornou o mundo, qual a nossa esperança, né? Mas e o que é pecado de fato? Está escrito isso na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Lá está escrito assim: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui aprendemos a essência do pecado. O pecado é transgredir os mandamentos de Deus. No decorrer dos estudos, vamos aprendendo mais. Mas a grande questão do estudo de hoje é que o nosso Jesus, ele é aquele que restaurou o bem. Veja, o mal foi criado no céu, no coração de um anjo, sem explicação. Esse anjo foi expulso, e não bastante ele ter sido expulso e prejudicar a harmonia do céu, fez com que Adão e Eva pecassem, com o desejo de serem também parecidos com Deus. E agora, então, nós vemos que a essência do primeiro pecado, eu não quero dar a resposta, mas não foi gula, porque eles tinham a possibilidade de comer qualquer fruto, frutos que nós nem conhecemos, sabores que nós nem sonhamos como é, ou como são. E sexo não era, ela estava sozinha. O grande problema do pecado, a grande essência do pecado, foi de fato a rebeldia, desobediência, a transgressão da lei. Deus havia dado uma ordem, eles simplesmente quiseram seguir outro caminho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Qual é a consequência final do pecado? E qual é a resposta de Deus a todo o mal? Isso está em Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6,
verso 23. Aqui diz assim para nós: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu e você não precisamos viver pecando. Não precisamos repetir os mesmos erros de Adão e Eva. Podemos confiar nos méritos de Cristo para sermos perdoados e podemos confiar no auxílio do Espírito Santo para vivermos uma vida mais próxima possível do ideal de Deus. Esse desafio é o desafio da nossa vida. A principal dificuldade nossa é o nosso próprio orgulho, nosso próprio egoísmo, mas Jesus veio para restaurar também o bem. Como nós já estudamos, Jesus, ele amava as Escrituras Sagradas. Jesus veio para restaurar o amor divino, ou o conhecimento do amor divino. E Jesus veio para restaurar o bem. Quer ser você também um instrumento de Deus para que o bem seja restaurado? Quer você também entregar a sua vida ao Senhor todos os dias e confiar nele? Acompanhe agora conosco a recapitulação final com a minha dupla missionária e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Daqui a pouquinho eu volto e nós terminamos esse nosso estudo de hoje com uma oração. Até lá. Maravilha, né? Você vê como a Bíblia é clara, como que ela vai ajudando a entender, abrindo nossos horizontes, mostrando os detalhes para que a gente possa finalmente compreender a palavra de Deus. No estudo de hoje, você viu que tem no início a citação de Mateus 13, de 24 a 30, que apresenta a parábola do Mateus 13, de 24 a 30, mas também do verso 36 a 43. E aí aparece a parábola do joio, do trigo e do joio. Essa parábola retrata exatamente o assunto que estamos discutindo aqui hoje, né? Ou seja, havia uma plantação, de repente vem à noite o inimigo e semeia o joio no meio do trigo. E assim causa um problema naquela lavoura. É exatamente isso que aconteceu em relação ao grande conflito entre o bem e o mal. Outra coisa importante nesse estudo é que na pergunta número 1, diz assim: o mal começou aonde? De acordo com Apocalipse. O mal começou no coração de Lúcifer, que era um anjo bom, que era um anjo de luz, e de repente surgiu no coração dele todo esse mal. Como você já sabe, e eu gostaria só de ler para você o que está aqui no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel no capítulo 28, e nós vamos ler aqui o versículo número 15, que diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Percebeu? Então Lúcifer tinha sido criado perfeito, até o dia que se achou iniquidade nele. E se você continuar analisando o texto, vai perceber que esse anjo de luz, que era Lúcifer, se tornou o diabo, Satanás, ou seja, inimigo de Deus. E por isso ele foi expulso do céu. Quando ele foi expulso do céu, a Bíblia menciona no livro de Gênesis, no capítulo 2, que ele veio para a terra e foi tentar Adão e Eva. E ele usou a mesma estratégia com Adão e Eva que ele havia usado com os anjos lá em cima. Quando Deus expulsou Lúcifer do céu, expulsou com ele 1/3 dos anjos, como diz Apocalipse 12, versos 3 e 4. Então, Lúcifer é Satanás, e os anjos maus que foram expulsos com ele são os demônios, que vieram para cá, para esse planeta, e aí tentaram Adão e Eva e criaram um problema para nós, porque o pecado entrou na vida humana através daquele dia quando o diabo usou uma cobra e enganou a Eva e consequentemente levou Adão também ao pecado. Assim o pecado contaminou tudo. Hoje você pode olhar para a sua cidade, para o seu país, para o mundo inteiro e você vai ver hospitais lotados, cadeias lotadas, manicômios lotados, salões de psiquiatria cheios, salões de psicólogas e psicólogos também cheios. Você vai encontrar pronto-socorros lotados, você vai ver o vírus, a pandemia, a corrupção, a mentira, o vício, a droga, as separações, as traições. Ou seja, o mundo realmente está em uma convulsão.
Além de tudo isso, tem terremotos, guerras, inundações, enchentes, seca de um lado, neve do outro, e incêndio de outro, desmatamento de outro. Ou seja, o nosso mundo, ele virou de cabeça para baixo com a entrada do pecado aqui. Isaías 24, de 4 a 6, fala que o mundo está indo de mal a pior e o mundo está contaminado por causa dos seus moradores, porque os moradores transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Quanta coisa! E em 1 João 3, verso 4, está escrito assim, que pecado é a transgressão da lei. Adão e Eva transgrediram a lei, o Lúcifer transgrediu a lei, e nós pecadores também transgredimos a lei. Assim é o pecado, a natureza pecaminosa está enraigada na vida do homem. Isso é terrível, você não acha? Agora vem a pergunta, como é que Deus vai restaurar tudo isso? Como é que Deus vai mudar tudo isso? Como é que Deus vai fazer tudo novo de novo? O que diz a Bíblia sobre isso? Bem, eu quero chamar a sua atenção aqui para Romanos capítulo 6, versículo 23. Olha o que diz aqui esse texto. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você viu? O salário do pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então o que aconteceu? Jesus veio aqui, nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para salvar o homem. Mas não só para salvar o homem, também para restaurar todas as coisas. Por isso que Jesus vai voltar. Quando ele voltar, ele vai tirar as pessoas sinceras daqui e vai levar para os céus. E as pessoas que não aceitarem a salvação ficarão mortas. E Deus vai dar um descanso para essa terra de 1000 anos. Enquanto isso, o povo de Deus vai estar no céu. E os ímpios mortos, e o diabo e os anjos maus vagueando solitários de um lado para o outro. Então, durante 1000 anos a terra vai descansar. E depois de 1000 anos, então Deus vai restaurar tudo. Vai fazer dessa terra uma nova terra. Vai também fazer um novo céu. E vai dar aos seus filhos a eternidade sem mal nenhum. O mal vai ser destruído, o pecado vai ser destruído, o inimigo vai ser destruído, todo mal, todo vírus do mal será erradicado, fulminado para sempre. E então, todas as coisas que foram contaminadas serão recuperadas e serão restauradas. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Amém? Eu quero essa vida eterna maravilhosa e tenho certeza que você também quer. Só que atenção, Deus prometeu um novo céu e uma nova terra. Deus prometeu restaurar tudo. Mas mais importante do que tudo isso é a restauração do seu coração. É a restauração da sua mente. É a restauração da sua vida e da minha vida também. E para que Deus restaure o seu coração, a sua mente, a sua vida, você precisa querer, você precisa aceitar, você precisa tomar uma decisão, você precisa permitir que Deus faça isso. E essa decisão pode ser tomada agora mesmo, exatamente agora, num abrir e fechar de olhos. Eu pergunto, você aceita que Jesus entre no seu coração e produza uma transformação e realize uma restauração total? Você aceita Jesus como seu Salvador? Você aceita Jesus como seu Senhor? Você aceita Cristo, que Cristo entre dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, nas suas ideias, nos seus sonhos? Você permite Cristo entrar para fazer aquele milagre que você precisa? Sim, se você aceita, então Ele vai fazer isso agora na sua vida. Uma vez alguém perguntou, pastor, quanto tempo Deus precisa para mudar o coração de uma pessoa? A resposta foi, o mesmo tempo que você precisa para se arrepender. Se você se arrepender em 1 minuto ou em 1 segundo, Deus precisa de 1 segundo para fazer um milagre na sua vida. Receba Jesus hoje. Receba hoje essa mensagem e decida começar uma vida nova. Fale com o seu instrutor bíblico. Fale com a sua instrutora bíblica. Peça para ser batizado. Peça para ser batizada, fala com ele, fala com ela e diga assim, eu quero ser restaurado, eu quero ser transformado, me ajude, eu quero me batizar.
e essa pessoa que está te ajudando vai te orientar para você ser batizada o mais rápido possível. Tá bom? Parabéns. Deus te abençoe muito, 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 muito. Eu estarei aqui orando e apoiando você. Não esqueça que durante a semana tem uma tarefa para você, um desafio. Você vai ler alguns textos da Bíblia sobre comunhão, sobre relacionamento e sobre missão, tá bom? Continua estudando a Bíblia e no próximo tema eu estarei com você mais uma vez. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pelo tema de hoje, pela mensagem maravilhosa e pela restauração total que o Senhor quer fazer em nossa vida. Eu entrego em tuas mãos esta pessoa que ora comigo e essa decisão que foi tomada agora, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela companhia. Preencha aí o formulário que eu vou enviar para vocês logo abaixo desse vídeo e até o próximo domingo. Se você saber de alguém que gostaria de participar também desse nosso estudo online, por favor, mande uma mensagem para mim no número, deixa eu colocar aqui para vocês, 99647-3456. E vai ser um prazer ajudar essa pessoa. Entre em contato comigo. Deus te abençoe, te dê uma semana muito especial. E logo mais, se você quiser, participe conosco do nosso culto dos domingos especiais, Antídotos para o Tempo do Fim. Até lá!